Olá, amigo do Barbacena Online, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro em que o Atlético chega à vice-liderança da competição com uma vitória e o Cruzeiro, na estreia de Ney Franco, também vence na Série B. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, depois de 5 partidas sem vencer, o Cruzeiro, na estreia de Ney Franco, consegue uma vitória e que tirou o time da proximidade da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, Regis fez o gol aos 30 minutos e deu aí para o torcedor do Cruzeiro aquela aliviada, né? O torcedor do Cruzeiro está mais aliviado. Ney Franco chegou e você percebe nitidamente que os jogadores estão mais motivados, né? Sempre que há uma troca de treinador há uma motivação maior, mas o Cruzeiro ainda tem muita coisa para melhorar, essa é a verdade. O Cruzeiro, que na próxima rodada joga contra o CSA, a lanterna da Série B, tem uma chance aí de conseguir mais uma vitória e dar uma embalada, quem sabe, e subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, que com essa vitória, chegou à 13ª colocação com 8 pontos. A outra equipe de Minas jogando também na Série B é o América, que venceu fora de casa a equipe do Paraná. O Paraná que era até então o líder da competição, e com essa vitória o América chegou à 3ª colocação. Está fazendo uma campanha muito legal a equipe do América. São os dois times aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu sempre digo, essa mudança de treinador na equipe do Cruzeiro já deu um ânimo a mais, um gás a mais para a equipe celeste, e com certeza na próxima rodada contra o CSA fica aí a torcida do torcedor para que o Cruzeiro consiga mais uma vitória e chegue à parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Já a equipe do Atlético recebeu o Bragantino jogando no Mineirão e esperava-se um jogo fácil. Isso não aconteceu. Foi um jogo complicado para o Galo, jogando aí, como disse, contra o Bragantino, e o Atlético abriu o placar com Hever ali no primeiro tempo ainda, e pensou-se que seria o começo de um placar um pouco mais elástico, mas não foi isso que aconteceu. Logo depois, houve um empate, Alejandro empatou para o Bragantino, e aí sim começou a querer complicar a vida do Atlético. O Atlético perdeu pênalti, teve realmente muitas chances de gol, e fica um detalhe, o Atlético precisa de um centroavante, né? O Atlético precisa ali, tá fazendo falta ali um cara tipo Diego Tardelli, um cara que eu gosto muito, que já passou pelo Atlético e provavelmente não voltará, que era o Lucas Prato. Um jogador, mas enfim, o Atlético criou chances e conseguiu ali no finalzinho, aos 41 minutos do segundo tempo, Savarino fez um gol para o Galo que deu uma vitória para o Atlético, que valeu a vice-liderança da competição frente aos outros resultados. O Inter perdeu, vamos falar já sobre isso, o São Paulo e Santos empataram, e com este resultado o Galo chega à vice-liderança da competição. Como disse, o time do Atlético está jogando bem, mas está enfrentando algumas resistências, né? Precisa realmente de um centroavante para que possa, enfim, marcar mais gols, né? Que é o que o torcedor do Galo quer. O torcedor do Atlético está desconfiado, né? Começou naquele embalo total e agora está aí nesse... está enfrentando, os adversários estão complicando a vida do Atlético, e por isso o torcedor do atleticano está meio desconfiado. Mas como eu disse, eu ainda acredito sim, e acredito verdadeiramente que o Atlético possa ser campeão da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. Mas tem que fazer gol. Os demais jogos do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense venceu o Coritiba no Clássico do Paraná por 1-0, e Santos e São Paulo ficaram em 2-2 esse jogo na Vila Belmiro. Aliás, um grande jogo de futebol, e esse resultado que ajudou muito a equipe do Atlético, né? Já que São Paulo, Santos estão ali próximos ao time do Galo, e esse resultado ajudou a equipe do Galo a chegar à vice-liderança da competição. Já o Fluminense venceu o Corinthians por 2-1 jogando no Rio de Janeiro, o Grêmio empatou em 1-1 contra o Fortaleza jogando em Porto Alegre, o Atlético Goianiense venceu o Bahia por 1-0, o Ceará venceu o Flamengo por 2-0. Aliás, esse jogo é interessante naqueles palpites que você vê na imprensa, né? Todo mundo apostando uma vitória fácil do Flamengo, e o Ceará surpreendeu e venceu por 2-0 a equipe do Flamengo, o atual campeão brasileiro. Palmeiras e Sport ficaram no 2-2, e Botafogo e Vasco fizeram um jogo eletrizante, onde o Vasco venceu por 3-2, mas foi um jogo muito legal de se assistir, mas a equipe do Botafogo não conseguiu a reação, e o Vasco venceu por 3-2. Como eu disse, o Internacional, mesmo perdendo, segue na liderança. O Internacional perdeu para o Goiás por 1-0, e o Inter segue na liderança da competição com 20 pontos, e o Atlético agora é o vice-líder com 18 pontos ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa, quem sabe aí chegando à liderança da competição. Um grande abraço, torcedor!